Olá, tudo bem? Bom, nós estamos aqui com o nosso projeto Escola Sabatina Digital. Chegamos à segunda-feira, onde o tema é queda e dilúvio. Bom, a mesma liberdade que Lúcifer teve para amar ou não amar a Deus, ela foi responsável também pela queda de Lúcifer, da mesma forma que foi responsável pela queda da humanidade. Deus, no seu amor, ontem nós conversamos sobre isso, que o amor ele não é forçado, o amor é algo livre, leve, né? Que deve ser espontâneo. Esse amor que Deus nos dá é o ideal do amor. Ele não pode ser algo que te aprisione. Mas dentro dessa situação também existe a possibilidade de não querermos amar a Deus, que foi o que aconteceu com Lúcifer. E quando Lúcifer veio até a Terra e ali conversou com Adão e Eva, ali também foi dada a oportunidade para Adão e Eva cumprirem os propósitos de Deus na vida deles ou não, viver na plenitude desse amor ou não, e eles fizeram a escolha deles. Então, a mesma liberdade que teve Lúcifer no céu para se rebelar, houve também na terra para que o homem se rebelasse. Bom, a coisa estava indo de mal a pior, estava muito feia a situação na terra. Hoje nós falamos sobre as dificuldades e lutas que nós temos, que esse foi um assunto que nós traçamos lá na introdução da lição no sábado, falando sobre as coisas que existem entre aquele povo que viveu naquela época e a igreja de hoje. São muitas coisas parecidas. Lá também existiam muitas dificuldades naquele momento. Tantas coisas ruins aconteciam, as pessoas estavam tão apostatadas, distantes do amor de Deus, as mentes e corações e atitudes eram tão terríveis, tão maldosas, que foi necessário haver um dilúvio. E ali, naquele dilúvio, surgiu uma oportunidade maravilhosa de reconciliação daquela família que estava ali naquela arca, né? Só que as coisas não andaram conforme deveria ser. E é esse o grande perigo que nós temos quando nós queremos sair de dentro do abraço de Jesus. Dentro do abraço de Jesus, nós temos liberdade, nós temos descanso, que foi o tema até da lição do trimestre passado. Quando nós saímos dessa região de proteção divina e caímos nos desejos da nossa carne, nos desejos da nossa mente, humanamente falando, nós corremos um risco muito grande de nos afastar do amor de Deus. E foi isso que aconteceu. E nós temos o exemplo na lição de segunda-feira que trata justamente sobre isso, Babel. Os homens se rebelaram de tal forma, falaram assim, quem é Deus para dizer que a gente deve se espalhar pelo mundo? Nós vamos ficar aqui juntinhos mesmo e fazer o que a gente bem entender. E construíram aquela torre. E Ellen White diz que ela era adornada com deuses que eles mesmos esculpiram, deuses de ouro, de prata, que foram forjados pela própria mão humana para eles adorarem. Olha que coisa! Tem nexo, né? É isso que dá quando a gente sai da presença do amor de Deus. A nossa mente ela não funciona como deveria funcionar, porque o próprio homem foi lá, fez deuses de prata e de ouro para adorar. E eles criaram heróis, ídolos, para seguirem e não tinham intenção de se relacionar com Deus. E o mundo estava indo de mal a pior. E aí o que Deus fez? A confusão das línguas. E aí foi uma confusão mesmo, porque você imagina hoje todo mundo falando o mesmo idioma e daqui a pouco acordar no dia seguinte, eu não sei como é que se deu essa situação, cada um falando uma língua diferente, que coisa horrorosa. Coisa desesperadora, ninguém se entendendo, ninguém se comunicando, até esse povo todo se encontrar, quem é que fala tal língua, quem é que fala tal outra língua, eles tiveram que se espalhar. E assim, nós podemos ver que o projeto de Deus, ele nunca é falido. Pelo contrário, Deus, ele age, o propósito de Deus vai se cumprir. O evangelho do Senhor vai alcançar
todas as pessoas do mundo. Nós vamos levar esse evangelho, mesmo sendo pessoas defeituosas, pecadoras, que carecem da misericórdia de Deus 24 horas por dia. Mas Deus, ele nos mostra que se a gente seguir as orientações dele, nós não vamos sofrer. 2, vai ser mais rápido. 3, nós vamos ter paz. Mas nós, seres humanos, temos uma habilidade enorme de contrariar a vontade do Pai Eterno. E aí nós acabamos fazendo coisas erradas e nos afastando da posição de servos do Senhor. E quando nós queremos assumir o domínio da nossa vida, é aí que a gente se perde. Então, queridos, que nós sejamos muito vigilantes no que se diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida. Que você seja próspero e abundante sobre os sonhos de Deus, sobre as vontades de Deus sobre a sua vida. Tenha uma ótima semana. Até mais.